para cultuar ao Senhor, pois nós nascemos para isso fomos criados, para isso fomos gerados, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor cada manhã, adorar ao Senhor pelos feitos a cada anoitecer, e clamar ao Senhor, adorando sempre pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem dado a nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e é por isso, Pai, que estamos aqui, nesta casa de oração, nesta manhã de domingo, é por isso que você está aí, através da internet, participando, dando este tempo, cultuando a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de podermos estar nesta manhã reunidos e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Por isso, abra os nossos corações para receber Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um bom dia a todos aqui presentes e todos que participam através da internet. É com grande alegria e com vigor em nossos corações que amanhecemos em mais uma manhã de domingo para louvar, para adorar ao Senhor. E nós estamos aí notificando, a nossa mudança de horário para o primeiro domingo de março, dia 1º de março, é o primeiro domingo, e ceia do Senhor, dia da ceia também. Então nós, a partir do dia 1º, estaremos começando a nossa escola bíblica às 10 horas da manhã. E após a escola, nós vamos servir o almoço, para a igreja, para aqueles aqui presentes. Então, estamos aí notificando que a partir do dia 1º, nós estaremos tendo a nossa escola bíblica a partir das 10 horas da manhã, servindo o nosso almoço. E eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 37, para que nós possamos meditar acerca de um assunto que acaba sendo um assunto sempre discutido nas rodas, às vezes nos momentos de dificuldades em família. Então é um assunto que sempre vem à pauta e isso a gente precisa estar sempre sendo guiados, e amadurecendo cada vez mais sobre isso. O tema desta manhã é como conciliar destino com o livre-arbítrio. Como conciliar o destino com livre-arbítrio. Quando a gente fala de destino, a gente pensa logo na soberania de Deus. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente logo pensa na liberdade que cada ser tem de fazer as suas escolhas, tomar suas decisões. Então, como que a gente concilia? É a pergunta que séculos e séculos passam e às vezes homens, através da filosofia, não conseguem concluir, e às vezes a teologia também não consegue definir, e a gente vem nesta manhã trazer um pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nos instruir, para nos dirigir acerca deste tema, que por séculos tem feito com que pessoas acabem não entendendo, não compreendendo a soberania de Deus, e acaba entendendo que a soberania ou o destino, ele colide, ele concorre, ele é contrário, ele é oposto ao livre-arbítrio, Então, que estão em constante luta, o livre-arbítrio e o destino, ou predestino, ou soberania de Deus. Então, nós temos em Mateus 23, verso 37, Jesus estava fazendo aquela entrada triunfal em Jerusalém, e no verso 37 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis
reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Nós temos aqui um texto onde Jesus apresenta, demonstra uma vontade, um desejo. Ele diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis. Quando eu quero, é o meu desejo, é a minha vontade, é aquilo que eu gostaria, pelo menos, né? Quando eu quero, isso faz parte de um desejo. E Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. O desejo de Jesus era nobre, era trazer Israel, os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos lá no passado, para debaixo da proteção divina. Esse era o desejo de Jesus. Então nós temos que ver qual que era o destino na visão de Cristo, o desejo na visão do Filho de Deus, era reunir Israel em torno de si, protegendo-os, fazendo com que Israel compreendesse que a proteção vinha do alto. Mas aí na sequência do texto, Jesus diz: mas, esse mas quebra toda a vontade, todo o desejo, todo o propósito, quebra toda a missão que Cristo veio propor para os filhos de Deus. E então ele diz: mas vocês não quiseram. Só nesse texto aqui nós vemos a vontade de Deus para o homem e a vontade do homem sendo estabelecida em oposição àquilo que Deus queria para ele. Então nós vemos e precisamos compreender que os textos bíblicos, nós vamos entender nesta manhã que eles não colocam o livre-arbítrio contra a vontade de Deus, mas nós vamos entender esta manhã que nós precisamos harmonizar a vontade do homem, o livre-arbítrio, a liberdade do homem se mover, se ir e vir, e o destino predestinado, ou seja, o destino pré-concebido por Deus, ou a vontade de Deus, conforme Jesus acaba de dizer. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus sim é soberano. Algumas pessoas vão dizer: mas se Deus quer uma coisa, o homem quer outra, e Deus acaba não conseguindo fazer aquilo que Ele quer, então não existe soberania, porque soberania fala de poder absoluto. E Deus é poderoso de forma absoluta? Sim. Deus é soberano e tem um plano, tem uma missão, tem um propósito, tem uma vontade, sim. Deus traçou um plano desde antes da fundação do mundo, e Ele incluiu a humanidade, o ser humano, neste plano dEle. E nós vamos caminhar por algumas escrituras, afinal de contas é uma EBD, uma escola bíblica dominical, e eu gostaria que colocasse na tela Isaías 46, a partir do verso 9. Isaías 46, 9, nós vamos entender a soberania de Deus, né? A soberania absoluta de Deus, o poder supremo que Deus tem sobre a humanidade. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Nós vamos ler o 9 e o 10. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo: o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isso fala de soberania. Quando ele fala que conhece o fim desde ou antes do princípio, isso fala de poder supremo. Deus é soberano. Dentro deste assunto, né, como conciliar destino
e livre-arbítrio, ou seja, soberania de Deus e liberdade de escolha do homem, primeiro ponto que nós precisamos analisar é: Deus é soberano ou não? Deus pode todas as coisas ou não? Sim. Então Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus, além de soberano, porque soberania fala de poder supremo, e quando a gente coloca esse termo, né, quando a gente declara a soberania de um poder sobre uma nação, colocada sobre um homem ou sobre um plenário, né, ou seja, composto por homens, a gente está dizendo que aquele poder, aquele homem ou aquele plenário, aquele grupo de pessoas ali, tem um poder supremo sobre a nação, ou seja, eles decidem as leis, eles legislam, eles julgam e executam, né? Não como numa democracia, né? A democracia, o povo, né, teoricamente escolhe quem vai estar lá para fazer isso, né? Legislar, julgar e executar. Então, mas a soberania, falando de humanidade, quando se reveste um homem com a soberania, muito provavelmente esse homem, porque ele tem na mão todo o poder de legislar, julgar e executar aquilo que foi legislado, então muito provavelmente este homem ou este grupo de pessoas se tornará um poder além de soberano, tirano. Se tornarão déspotas, ou seja, eles começarão a legislar, a executar leis, a julgar, baseado nos seus próprios interesses como humanos que são. Afinal de contas, esta é a natureza carnal e humana do homem. Estou falando de um homem sem Deus. Mas quando a gente leva esta soberania a Deus, né, ao Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, nós temos que entender que esta soberania, ela caminha junto com a justiça e o amor. Então, a soberania de Deus, ela é justa e amorosa, ou seja, Ele não invalida a liberdade que o homem tem de fazer as suas escolhas. Ele não anula a liberdade que cada ser humano tem. Então parece contraditório. Parece contraditório, mas quando falamos de soberania, poder supremo de Deus e liberdade de escolha do indivíduo, parece que existe uma contradição, um atrito, um conflito. Parece. Porque aí vão perguntar. Às vezes não é a sua pergunta, mas às vezes é a pergunta de alguém que está na internet, ou é uma pergunta que às vezes até nós recebemos. Se Deus é soberano, por que existe o mal? Se Ele tem o poder supremo... está voltando? Se Ele tem o poder supremo sobre si, se Ele é soberano, ou seja, Ele mantém o poder supremo sobre tudo, sobre todos, sobre as nações, afinal de contas Ele é o Rei dos Reis, por que que o mal existe? E eu estava nesta manhã ali dentro lendo e pensei, o mal existe porque existe o livre-arbítrio. Para eliminar o mal da terra, é necessário que o livre-arbítrio seja eliminado. Se o mal ainda existe, é porque existe o livre-arbítrio. Porque Deus não é criador do mal, mas Ele é soberano, porque Ele permite então o mal, já que Ele é soberano. Então são estas as perguntas que às vezes vêm. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, então como que Ele ainda permite que o ser humano faça escolhas para que o mal se projete? Ele dá o dom, o livre-arbítrio é um dom. Deus dá o dom do livre-arbítrio para um ser. Este ser estuda, pensa, usa o seu intelecto para criar ali um objeto, como o veículo, né, o carro, o meio de transporte. Então a gente atribui a criação do veículo a Henry Ford, né?
lá no início do século passado. Então tá, ele vai lá e usa a sua cognição, usa a sua inteligência e vai e cria o carro. Deus dá liberdade ao homem para criar. Ou seja, Deus permite que o homem seja um co-criador. Então o carro foi criado a partir do nada, no sentido de não existir um carro um dia, e de repente, ali da terra, da natureza, ali, o ferro, o metal, os componentes, tudo sendo extraído, né? O combustível depois sendo extraído da própria natureza. Então Deus dá a terra para o homem faz desta terra uma criação que ele consiga ali desenvolver as suas invenções. Então de repente Henry Ford produz carros, mas depois aqueles carros começam a ser usados para guerras. E Deus não pode ser responsabilizado pelas guerras existirem. Deus não pode ser responsabilizado porque Ele deu tanta sabedoria ao homem, ao ponto do homem construir uma invenção, um veículo, e de repente aquele veículo ser usado nas guerras para destruir o ser humano que o homem criou. Aí a pergunta vem: se Deus é soberano, por que o mal existe? Se Deus predestinou, para que o livre-arbítrio? Se Deus já determinou, para que o homem tem a liberdade de escolha? Se Deus conhece, nós lemos aí, o fim antes do começo, né? Deus conhece o fim antes do princípio, foi Isaías, né? O último texto que nós acabamos de ler. Então, nós nesta manhã nós estamos trazendo aí a convicção de que a soberania de Deus ela é real, mas também que o livre-arbítrio é real, né? Ele não é absoluto, mas é real. O livre-arbítrio, a capacidade que o homem tem de escolher, fazer escolhas, né? Também é real. Então nós vamos continuar vendo a soberania de Deus em Efésios, né, capítulo 1, verso 11, podia colocar na tela só o verso 11, que Deus acaba fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando nós olhamos para a soberania de Deus, olhamos para alguns textos que trazem a soberania de Deus muito clara, nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, estamos vendo que a soberania de Deus é bíblica, é real, todo o poder está colocado, ou não é nem colocado, ele retém em si. Não é que esse poder foi dado a ele, mas ele retém em si todo o poder, o nosso Deus. E não importa, o plano de Deus nunca será ameaçado por decisões e escolhas humanas. Então, para que o livre-arbítrio? Se o plano de Deus não pode ser ameaçado, não pode ser mudado. O próprio Agostinho, ele defende uma soberania de Deus, que é um dos pais da igreja, viveu no século IV. Ele defende que a soberania divina não elimina a responsabilidade humana, mas a fundamenta. Ou seja, a soberania, o poder de Deus não elimina a responsabilidade que o homem tem de fazer escolhas e tomar decisões, mas fundamenta, traz fundamento, traz base. A soberania de Deus, o poder de Deus traz a base para que o ser humano possa tomar as suas decisões. É a visão de Agostinho no século IV, né? Um dos pais da igreja. Agora, vamos para Deuteronômio 30, verso 19, e vamos ver agora o outro lado, a liberdade que o homem tem de fazer escolhas. Nós lemos, o primeiro texto desta manhã foi: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu tentei, né? Quantas vezes eu busquei proteger vocês, mas vocês não quiseram. E Deus está dizendo hoje para esta humanidade: quantas vezes eu quis trazer vocês para mais perto, protegê-los,
não deixá-lo sozinho na guerra, mas lutar por vocês, mas vocês não quiseram. Vocês procuraram construir suas cisternas, ou seja, seus poços, cavaram seus poços para que pudessem consumir estas águas sujas, lamacentas, sendo que eu sou o poço de água viva, eu sou a fonte de água da vida eterna. Em Deuteronômio 30:19 diz: hoje tomo os céus e a terra, os céus e terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte. O que está sendo colocado diante das pessoas? Escolha, capacidade de escolher. O que está sendo colocado diante das pessoas, gente? Vida ou morte. E depende de quê? Aí depois ele continua: bênção ou maldição. Está sendo colocado diante de vocês. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Escolha o quê? A vida. Por que ele está pedindo para que a gente escolha? Porque Deus, apesar da sua soberania, do seu poder supremo, Ele deu ao homem capacidade para escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Gente, não adianta. A escolha, a decisão, a responsabilidade que o homem tem sobre as suas escolhas, aquilo que ele decide na sua vida, isso é o que será levado diante do tribunal de Cristo. Não é o que aquele falou e enganou você. Não é o que alguém, mas isso foi falado pelo meu pai, pela minha mãe, foi falado por uma pessoa que eu considero muito, e eu acabei sendo enganado por essas palavras, por essa crença. Não é isso que vai fazer a diferença é o que você está fazendo, a maneira como você está reagindo, àquilo que você ouve, àquilo que você assimila, àquilo que você coloca para dentro de você, como você está fazendo, como você reage. Você analisa aquilo que você ouve, você coloca aquilo que você ouve diante do espelho da palavra, diante daquela luz, como um raio-x, quando você coloca aquela folha contra uma luz para ver o que está acontecendo ali. Você tem feito isso, levado a palavra, levado aquilo que você ouve, levado aquilo que você tem ouvido aí fora, tem sido transmitido através dos vídeos, dos shorts, da internet. Você tem levado tudo isso que você ouve a um crivo, a um funil para falar assim: isso está errado, isso está certo, isso não convém? Ou simplesmente ouve e dá ouvidos a tudo? Quem foi que falou? Mas foi o fulano que falou. E daí? Mas ele sempre falou coisas que são certas, mas e daí? Agora errou. E todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a errar. Naquilo que falamos, naquilo que colocamos, a não ser quando nós estamos trazendo a palavra de Deus, e mesmo quando, mas ele está com a Bíblia na mão, mesmo quando a Bíblia é lida, e aquele texto é inserido num contexto diferente, gente, está errado. Às vezes nós conversamos com as pessoas nos fazem perguntas, e elas isolam um versículo ali, e pastor, a Bíblia está dizendo isso aqui. Aí o conselho que eu dou é: leia todo o capítulo. Gente, se nós lermos todo o capítulo, ouve isso aqui, se nós lermos todo o capítulo de Deuteronômio, é uma pergunta que uma pessoa fez para mim no início dessa semana, sobre esse capítulo de Deuteronômio. Ela disse assim, falou: pastor, o que o senhor fala sobre isso aqui, que o homem não use roupa de mulher e a mulher não usa roupa de homem. O que o senhor fala sobre isso? E eu digo: leia todo o capítulo.
Eu não sei se tiver como colocar esse versículo na tela, Maico, só para mim saber o capítulo que é. Deuteronômio 24. Vê para mim aí qual que é o capítulo. Só para mim trazer aqui. É 22, né? A mulher não usará roupas de homem, o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, detesta todo aquele que assim procede. É o capítulo 22, né? Não precisa colocar ele todo não, e nós não vamos ler todo também não, para não sair do nosso assunto. Mas por que nós estamos dizendo isso? Que mesmo com a Bíblia na mão, nós precisamos tomar cuidado com o contexto, com o momento histórico, com que tipo de roupa era usada. É o 22:18, né? 22:5. Quando nós começamos a ler no verso 22 do capítulo anterior, que entra diversas leis, são as leis de Israel. Aí a gente vai lendo esse capítulo, né? Fala do boi, da ovelha, quando ele some, e aí como que deve proceder. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude a pôr o animal em pé. Então, mas vem cá, eu não tenho boi, nem jumento e nem o meu vizinho. Mas quando você ver algo acontecendo que você percebe que aquela pessoa está tomando um prejuízo, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Você está fazendo isso? Aí a gente começa a analisar todo o capítulo. Se você passar por um ninho de pássaro, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem. Então, a gente começa a ver algumas leis que, quando nós colocamos elas para o dia de hoje, cria-se um espaço, um anacronismo, assim, algo que parece que não bate, não combina, mas nós podemos usar como uma analogia, assim, para os dias de hoje. Aí diz assim, verso 13, estou lendo pulando aqui, só alguns. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando cheguei a ela descobri que não era virgem, e o pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade, então o pai da moça dirá aos líderes, dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Aí vai a Bíblia diz assim, se ela realmente não for virgem, ela leva para fora e apedreja. Vamos fazer isso também? Porque as pessoas querem que façam uma coisa da Bíblia, mas não quer que faz outra. Aí aqui na frente está falando que se um filho começar a agir de forma imprudente com os pais, e aí de repente leva esse filho para fora da cidade, ali do arraial, e chama os anciãos ali e apedreja ele. Vamos fazer isso? Será que a pessoa que quer cumprir este versículo de 22:5 vai fazer isso com os filhos? Aí a gente volta para o verso 5, a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher. Alguém diz assim, a mulher não deve usar calça. Não concordo. Por quê? Porque Deuteronômio 22:5 diz que o homem não deve usar roupa de mulher, a mulher não deve usar roupa de homem. Vamos lá voltar em Deuteronômio 22:5. Como é que eram as roupas daquela época? Eram calças? Vestes? Vestidos? O que isso a história mostra
porque a Bíblia não é tão clara. O que a história mostra? Homens e mulheres vestindo aquelas roupas, né, aquelas vestes, com aquele algodão cru, ou com aquele tipo de tecido ali que eles conseguiam fazer na época, e às vezes até peles de animais, e eles então vestiam o corpo inteiro e colocavam aquelas vestes por cima, e o homem não deveria usar da mesma forma como as mulheres, para que quando fosse visto, mesmo à distância ou pelas costas, não fosse confundido com uma mulher, ou a mulher confundida com um homem, porque ambos usavam roupas semelhantes. Então, as roupas mais coloridas eram realmente escolhidas pelas mulheres, as roupas mais com menos cor eram escolhidas pelos homens. Tá, então, já não é por causa de Deuteronômio capítulo 5. Ah não, mas a calça é Deus, eu ouvi até isso. A calça foi Deus que criou para o homem. Tudo bem, eu gosto de ouvir as coisas e perguntar e questionar. Tá, em qual capítulo, qual versículo da Bíblia está isso? Não, é porque Deus criou a calça para o homem, para ele trabalhar e para isso. Ué, mas então Deus foi injusto com Abraão, com Ló, com Jó, até com Jesus. Então vamos passar para a próxima, porque isso são justificativas. Ou objeções, vamos analisar. Não é que assim, eu sou contra ou eu sou a favor. Vamos analisar. Vamos lá para um próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Não, é porque a calça é imoral para a mulher. Ué, mas se é imoral para a mulher, então é imoral para o homem também. Não é não? Será que a calça é imoral só para a mulher? Será que o homem não tem mais nada para projetar do que a mulher nas calças? Estranho, né? Estou analisando. Mas é a calça apertada que as mulheres usam. Agora nós chegamos no ponto que é bíblico, que a mulher se vista com decência e com pudor. Se vista com decência e com pudor, independente se ser saia ou calça. Se for indecente, não é o objeto em si, é a imoralidade, a indecência, a falta de pudor, de vergonha. Você está vendo como é que a gente desfaz crenças e chega a um equilíbrio das coisas? Mas tem gente usando sim, calças imorais. Tem mulheres sim, tem homens também. Então, quando a gente começa a analisar a Bíblia, a gente vai analisando, vai puxando um fio, vai puxando outro, até de forma educada, de forma gentil, e vai ali analisando, conversando, até chegar a um ponto, falar, então, onde está a grande questão do cristão e da cristã? Na decência e no pudor. Eu não tenho que dizer o que vestir, mas como vestir. Como? Com decência e com pudor. Mas não está acontecendo, as pessoas não estão fazendo isso. Não, a igreja não é para obrigar as pessoas a fazerem algo, a igreja é para instruir as pessoas a como fazer, só. Então, o que significa isso? Bíblia na mão. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, vamos conversar com a Bíblia na mão? Vamos. Vamos discutir os assuntos com a Bíblia na mão? Vamos. Mas não manipule, não isole, não puxe para o seu lado, não feche naquilo que a sua mente acredita apenas. Vamos procurar entender de forma mais ampla o que esta palavra de Deus é para nós. Afinal de contas, quando Paulo estava escrevendo aos Efésios, ele escreveu uma carta a pessoas específicas. Ele conhecia os Efésios, ele passou lá muitos anos. Ele conhecia os Efésios, então ele estava lá em Roma escrevendo aos Efésios, ele conhecia aquelas pessoas, ele teve contato com elas, então ele foi escrevendo para aquelas pessoas. O que a gente tem que fazer? Quem foi que escreveu a carta? Paulo. Quando? 2000 anos atrás. Para quem? A um grupo de irmãos ali de Éfeso. O que era Éfeso? Era ali a antiga Turquia, ou seja, afastado de Jerusalém. O que eu posso extrair desta carta para mim? É assim que lê a Bíblia.
O que Deus está falando comigo aqui também, já que os efésios, como seres humanos, tinham os mesmos problemas que os meus, tinham as mesmas dificuldades que eu. Tiveram que fazer decisões, escolhas. Em Josué 24, verso 15, voltando à liberdade que o homem e a mulher têm para tomar decisões e fazer escolhas. Josué 24, é muito conhecida essa escritura, né? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele termina dizendo, eu porém e a minha família serviremos ao Senhor. Vocês vão servir a quem? Verso 15. O verso 3 de Josué 24, 3. Josué 24, 3. Coloca na tela aí, por favor. Mais de capítulo de Josué. Deuteronômio 22, verso 3. Deuteronômio 22, 3. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Não entendi. Espera um pouquinho, é uma pergunta que você vai fazer? Não, veja bem, irmão, se não for pergunta, espera, a gente vai dar um tempinho para o final. Se não for, porque senão a gente vai fugir do assunto e às vezes eu vou responder ela no decorrer da... Sim, e eu concordo que homem não deve vestir roupa de mulher e mulher não deve vestir roupa de homem. Você concorda comigo? Eu concordo com a palavra, não deve. É o que eu estou dizendo aqui, não deve. Estou concordando com a palavra. Sim, não, então é isso, gente, eu concordo com a palavra de Deus está em primeiro lugar, eu concordo com a palavra, o homem não deve vestir roupa de mulher, a mulher não deve vestir roupa de homem, pronto. Agora, se eu sou louco para dizer que calça é de homem, que eu continue louco para lá, é loucura, é dogma, é credo, é doutrina de demônios. Agora, se a mulher quer ou não, livre-arbítrio. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que apontar, eu não tenho que dizer nada. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte, a soberania de Deus, Ele é todo poderoso. A liberdade de escolha, de decisão que o homem tem, é entre ele e Deus. Lá no dia do tribunal de Cristo, cada um vai responder diante de Deus em relação àquilo, as decisões, as escolhas. Se você não quer usar, não julgue quem usa. Se você usa, não julgue quem não usa. Isso que nós temos que chegar ao comum numa comunidade. Pare de julgar os que fazem porque você não faz. Pare de julgar os que não fazem porque você faz. Que comunidade é essa? Eu gosto de geladeira vermelha. Se ele compra azul, eu já não gosto. Vamos parar, infantilidade. Está dificultando para continuar pregando coisas sólidas. Mas é o sapato, é o dedo, é as axilas, não sei o quê. Gente, quando é que nós vamos ser maduros para comer carne espiritual? É isso que eu estou dizendo. Irmão, já falei, ele tomou Sara, as pessoas precisam ser decentes, precisam ser... gente, vamos colocar em nossas mentes, a mulher e o homem têm que ser decentes, têm que andar com pudor. Eu não vou dizer o que ela tem que vestir, porque esse negócio do meu, eu não gosto de camiseta, então se a irmã usar camiseta, está em pecado. Uai. Eu não como carne, e quando ele come eu escandalizo. Que isso, gente? Eu vi a irmã no shopping. Você viu ela porque você estava lá. Eu vi o irmão dentro do cinema. Sério? O que você estava fazendo? Varrendo, limpando? Então, acho que enquanto nós não tivermos a maturidade de compreender que cada um vai responder diante de Deus, dos seus atos, das suas ações, daquilo que você faz, é isso. Nós temos que entender que cada pessoa está passando por uma fase na jornada. Tem gente que já está lá na frente. Tem gente, estava conversando com a irmã Marta, visitei a irmã Marta Coutinho no hospital essa semana, e ela está assim, tão descansada, você acha que ela está ligando? Como é que o mundo está? Você acha que ela estava lá, pastor, estou tão preocupada com o carnaval? Tá não.
Ela não falou em carnaval, ela não falou se tem problema em casa, se a família está... Não falou nada. Ela só falou assim: eu estou tão bem com Deus. E enquanto eu ficar apurrinhando as pessoas para fazer o que eu gosto que elas fazem, eu não estou bem com Deus. Eu estou tentando salvar o outro, estou me perdendo. Exatamente. Eu só entrei nesse ponto porque eu lembrei da reunião que nós tivemos no início da semana, e a pergunta que a pessoa fez foi exatamente isso. Por quê? Porque tem pastores dizendo até que não, foi Deus que criou, a calça é do homem. Não é do homem. É uma peça, é uma roupa, se cobre. Agora, o homem desvirtua. Henry Ford construiu o carro. Ah, mas olha só, ele construiu o carro e o carro mata, o carro destrói. Aí vem um fulano e inventa o avião. Olha aqui com o avião. Gente, é o homem que desvirtua. Sim, irmão Jonathan. Não existia calça. Não existia calça. Isso é história. Isso a história conta que, tanto que os filmes de Jesus, ou seja, isso aqui Deuteronômio é 2000 anos antes de Jesus. Então os filmes que mostram Jesus, mostram os apóstolos ali, vestidos com aqueles saiões. Então você vê no meio daquela turma ali, principalmente quem assiste The Chosen, você vê no meio daquela turma as mulheres se diferenciando com as cores dos vestidos. Aquele tanto de gente ali, e as coisas sendo diferenciadas pela cor, pelo estilo. Ali Jesus anda com os 12 apóstolos, tem algumas mulheres que vai com ele. Então você vê ali, mostra aquele tumulto, você vê, aquele ali é uma irmã, aquele ali é uma mulher. Porque até os cabelos também dos homens eram grandes, os cabelos eram crescidos, faziam votos de Nazireu, e não só por isso, né? Mas então assim, não que eu queira entrar nessa questão, mas só para a gente entender, já que é uma pergunta que eu estou dando também para uma pessoa longe daqui, que nós não temos que nos prender a estas coisinhas, para que nós fizemos um exemplo aqui com o Rodney, da caneta, né? Enquanto eu estou preso nessas coisinhas, ele segurou 2 canetas aqui. Rodney, mas eu quero te dar algo muito melhor. Eu quero te dar água, você está com sede. Eu quero te dar algo para te alimentar. Vamos lá, toma. Não, mas se não soltar dessas coisinhas, não dá para comer coisa sólida. Vai ficar preso nessas coisinhas. Então não tem muito o que dizer. Eu também não concordo o homem usar roupa de mulher. Pronto. Afinal de contas, se o pureza usar essa roupa que a Fatinha está usando, eu concordo, gente. Não, gente, não é brincadeira. Mas se eu viesse hoje vestido com a roupa da minha esposa, eu concordo. Ah, mas roupa de mulher, a calça, o problema está na calça. Gente, se a mulher usar decente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu não vou mais nessa igreja, porque o senhor, eu estou trazendo a doutrina como ela é. Eu estou simplesmente libertando pessoas de escassez mental, de crenças limitantes, que foram formadas por homens injustos e adúlteros. Essas crenças foram fixadas por adúlteros, tarados de mente, tarados. Ah, não pode usar uma sandália, mulher. Um dia teve um culto, jogaram as sandálias lá com sal, tarados. A gente tem que chegar a esse ponto. Ah, mas eu não vou, não tem problema. Procure um lugar onde tem tarados, então, que você vai ouvir isso. Você vai ouvir essa doutrina de usos e costumes. Cobiçadores. Eles podem usar a calça parecendo uma pochete na frente, lá no meio das mulheres. E mulher não, é imoral. Pode projetar tudo. Mas, quando falamos de livre-arbítrio, liberdade de escolha, cada um tem. Eu quero usar, não quero usar. Eu quero ser decente, eu não quero ser decente. Ah, mas pastor, está vendo? A fulana não quer ser decente. Problema dela. Problema dele. Nós estamos aqui para quê? Para trazer, não é nem um consenso, para trazer o equilíbrio que a palavra de Deus tem para nós. O Michael jogou na tela aí o costume, a cultura escocesa, né? A cultura escocesa ali do lado esquerdo.
a cultura judaica, né, que até hoje, eu acredito que até hoje mantém essa cultura, a árabe, né, do Oriente, e até eu acredito que seja muçulmanos, talvez, essa terceira imagem, mas assim, existe ainda a cultura do vestido. Existe a cultura do vestido, então, da saia. Gente, o que nós temos que entender é o seguinte: vamos deixar tudo que é cultural. Tudo que é cultural. Celular é cultural? É cultural? É cultural. Não existia no tempo de Jesus. A nossa cultura está vivendo. Talvez um dia não vai existir celular mais, vai existir um chip na pele. Aí como que você quer que eu use uma escritura para falar do celular? É cultural. Do Instagram, do Facebook, das redes sociais. Aí qual escritura que a gente usa? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pronto, falei das redes sociais, do celular. Resistir, como? Vença a tentação, mude os seus hábitos, não fique tantas horas, olhe lá no seu celular, quanto tempo você ficou durante a semana, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, quantas horas? Fiquei demais, resistir, muda de hábito. Mas eu quero Bíblia para isso, resistir o diabo. Então, é um parêntese que nós abrimos. Não é um assunto, é um parêntese, falando de textos fora do contexto, de criações humanas, tentando desvirtuar as pessoas, trazendo um peso para uma ala e criando uma liberdade exacerbada para outra, criando um peso para as mulheres e uma liberdade exacerbada dos homens. É um curral cheio de vacas com um boi apenas, está vendo? É um galinheiro cheio de galinhas com um galo apenas, está vendo? A natureza é tão sábia. Você está querendo dizer? É aí que você quer chegar? É isso que você quer? É um harém? Nós vimos Josué falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, por que existe o conflito? Por que existe o conflito entre as opiniões e entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio? Por que existe o conflito? Porque as pessoas estão olhando por lados opostos. Se eu colocar aqui na frente para vocês, se eu escrever aqui, né, uma letra, tem uma caneta, por favor. Se eu escrever uma letra, que letra é essa? Vocês estão conseguindo ver? W. Não, eu escrevi M. Mas eu escrevi M. Vocês estão vendo mesmo? Quem não está vendo? Não está vendo? Vou escrever mais forte. Quem está vendo? Eu escrevi M, gente. Vocês acreditam que eu escrevi M? Não, ao contrário não. Aqui, quando eu pego aqui, eu escrevi M. Eu só estou mostrando. Não virei nada ao contrário. Estou aqui, escrevi M e mostrei para vocês. Dependendo de quem está vendo, ninguém está nem aí para aquilo que você está tão desesperado. Dependendo de quem está escrevendo mesmo, está escrevendo uma coisa e está lendo outra. Por quê? Porque enquanto eu escrevo M aqui, você está olhando o que eu estou escrevendo de lá para cá. Você não está entendendo. Você está vendo diferente. Da mesma forma é o 6 e o 9. Quanto que é 6, né? 9. Então, talvez a gente precisa, não é questão nem dos usos e costumes, talvez a gente precise chegar a um ponto que a gente consiga entender o seguinte: quando eu olhar para o outro e falar assim, é 6, às vezes é 9. O ângulo que ela está vendo é outro. O ponto de vista que ela está olhando é outro. A gente quer resolver equações sem o sinal, né? A gente quer resolver equações. Michael, tem como colocar na tela?
uma coisa, coloca um 4 e dá um espaço 4. Coloca aí, 4 e dá um espaço 4. Tem como fazer isso aí? Tipo Word, e você projetar aí na tela, um 4, dá uns espacinhos e o 4 na frente. Pode ser qualquer número, estou falando 4 à toa, não necessariamente precisa ser o 4. Se você conseguir fazer isso aí e projetar aqui na tela para a gente. Por quê? Para a gente entender que nós estamos tentando resolver, interpretar a palavra de Deus sem aquilo que é essencial, sem buscar a direção do Espírito Santo, para nos mostrar o que realmente aquilo significa, e não ficar preso às coisas que fomos ensinados por homens perversos, pela perversidade humana. Quando você conseguir, me avisa, Maico. Então, esse aparente conflito, ele existe desde que a gente simplesmente ignore de que ângulo aquilo está sendo visto. Por qual ângulo? Ah, é um M, é um W, é um 6, é um 9? É o quê? Depende. Eu não estou dizendo que a verdade é relativa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem muitas coisas que dependem. Sim, 4 e um 4. Legal. Coloca um igual. Tem como colocar um igual na frente do segundo 4? Estou pedindo demais, né? Tem como colocar um igual? Achei que era ao vivo. Eu queria ter aquele negócio aqui de escrever aqui na hora, né? Rumo mira. Rumo daqui, a mira tem, né? Escrever na hora assim, ó. Vamos escrever. É bom ilustrar as coisas, né? Se colocar um igual na frente do 4, né? Ou seja, vocês já estão entendendo que é uma operação matemática, né? É uma operação matemática. Isso, maravilha. Ótimo, agora ficou chique. Tá, qual que é o resultado? 8? 4? Quem acha que é 4? Quem acha que é 2? O resultado que eu estou perguntando. Quem acha que é 1? Quem acha que é 0? Gente, mas engraçado que na hora de falar de Deuteronômio 22:5, vocês não falam que depende. Quer que seja daquele jeito. Não depende do tempo que aquilo foi escrito. Não depende de quem escreveu aquilo. Não depende para quem que aquilo foi escrito. Não depende, engraçado, né? Mas por que aqui depende? Vamos também chutar. Vamos fazer aquilo que a gente faz com a Bíblia. Chuta. O que está escrito aí? Chuta. Não sei. Usa, isola. Pega um número apenas. Deixa para lá. Chuta. Continua chutando o que a palavra diz. Se isso fosse prova, aí se eu coloco um sinal de adição ali, quanto que fica? Se eu coloco subtração? E se eu coloco multiplicação? E se eu coloco divisão? Gente, cada um dá um resultado. E está errado os resultados? Ah, mas eu quero que vocês descubram qual que é o operador matemático. Vou colocar lá no final, 16. Aí vocês vão falar, qual que é o operador matemático? Multiplicação. Ah, legal. Interpretamos o problema. Mas sabe qual que é o problema? A Bíblia, vamos interpretar do jeito que eu quero. Eu quero ler o versículo apenas que eu quero. Eu quero simplesmente seguir os textos que eu quero. Porque quando um texto fala que Deus não tenta ninguém, mas que são os seus desejos que estão levando você à tentação, esse eu não gosto. Porque eu quero que o diabo seja o tentador. Eu não quero que seja eu mesmo o causador das minhas tentações. Eu quero que seja o diabo. Eu não gosto dessa escritura. Porque essa escritura está dizendo que não é nem o diabo que me tenta. Sou eu mesmo. Eu não gosto dela. Deixa para lá. Ah, mas tem umas que eu gosto. Principalmente quando, agora pegou as mulheres, essa eu gosto. Ah não, quando fala dos homens, não, Efésios, eu gosto de Efésios 5, quando fala que a mulher tem que se submeter. Eu gosto de Efésios 5 quando fala, nossa, que a mulher se submeta ao seu marido. Uau, que escritura, Paulo, parabéns, palmas. Se sujeite, né? Que as mulheres se sujeitem. Reverencie algumas escrituras, né? Reverenciem, se sujeite.
Aí tem uma partezinha um pouquinho antes, diz assim, ó, que o homem tem que amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Eu acho mais difícil a mulher reverenciar o marido do que o homem amar a mulher como se fosse o seu próprio corpo. Eu acho mais difícil. O homem amar alguém como se fosse o seu próprio corpo é mais difícil para a humanidade do que a própria mulher reverenciar o marido. Porque uma mulher reverenciar um homem que ama ela, respeita ela, assim como respeita o próprio corpo, é fácil. Homem, vai lá dar um empurrão na mulher, você faria isso com você? Vai lá dar um tapa nela, você faz isso com o seu corpo? Você grita com ela, você grita com você? Você chama você de nomes baixos? Então, se você não está fazendo o que a Bíblia fala para você fazer, não cobre dela sujeição. Um homem que não respeita a mulher, um homem que não ama a mulher, um homem que não trata ela como se estivesse tratando o próprio corpo, não merece sujeição da esposa. A Bíblia está falando. Não merece, não estou dizendo que ela não vai se sujeitar. Porque ela é tão mais cristã que ele, que ela sujeita mesmo a um truculento, um troglodita, mal educado, violento, que usa a Bíblia só para o interesse próprio. Então, o que nós precisamos, qual que é a conclusão que nós temos que chegar em relação à soberania de Deus e ao livre-arbítrio, ao destino e aquilo que é a vontade humana? O que nós temos que chegar? Como conciliar isso? Deus é soberano, mas não é o autor do mal. O livre-arbítrio é o causador de todo o mal. A escolha humana, mas Deus pode barrar isso? Pode, mas a sua soberana carrega junto a justiça, e a justiça diz que ele não pode passar por cima, ele não pode anular a responsabilidade que o homem tem em fazer escolhas e decisões. Então a soberania dele é tão justa, tão amorosa, que ele não é um tirano, ele não é um rei déspota, ele não é um autossuficiente apenas, ele simplesmente respeita a sua própria palavra. Ele é tão soberano que ele respeita a sua palavra, ele respeita a sua justiça, e ele usa a responsabilidade humana coexistindo em harmonia com a sua soberania. Deus conhece o futuro, mas isso não significa que ele cancela a liberdade que o homem tem de fazer escolhas. Quando Jesus diz para ele assim, olha, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Você vai me negar, Pedro. Deus não podia barrar Pedro de fazer isso? Deus não podia deixar essa vergonha fora da Bíblia? Deus não podia fazer com que Pedro, o homem, um dos homens mais respeitados desse Novo Testamento, não podia fazer com que Pedro simplesmente se esquivasse disso? Podia, mas ele é soberano, justo e amoroso, e respeita a decisão humana. E eu quero terminar com Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Essa história fala sobre os irmãos de José e José respondendo eles, quando eles se encontraram. Vocês planejaram o mal contra mim. Vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. O que significa isso? Deus usa escolhas humanas para cumprir o seu propósito. Deus usa até das escolhas humanas, do livre-arbítrio, para cumprir com o seu propósito. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitos intentaram o mal contra você. Deus converteu isso em bem. Para quê? Para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Soberania de Deus, respeitando a responsabilidade humana. Então, isso nós conseguimos concluir. O destino representa o vento. Aí você vai fechar com isso aqui fecha. O destino representa o vento. Vento, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Você não sabe que hora que chega e que hora que para. E a responsabilidade humana e o livre-arbítrio é a vela do barco. Então hoje nós vamos sair daqui entendendo o seguinte, que
destino e livre-arbítrio não se opõem, mas se harmonizam quando se sabe usar um com o outro. O destino, a soberania de Deus é o vento, que é o próprio Espírito, né? A palavra de Deus usa a palavra vento na Bíblia como pneuma, que representa também o Espírito. Então esse vento representa o destino, a soberania de Deus. A vela do barco representa o livre-arbítrio. Você pode usar o vento para ir onde você quer chegar. Ou você pode simplesmente reclamar do vento e não fazer nada, baixar as velas e deixar com que você fique à toa a ver navios. É assim que nós conciliamos hoje nessa escola dominical. Livre-arbítrio e destino. Destino é o vento. O livre-arbítrio é a vela. Você quer chegar aonde? Em tal lugar. Use as velas para que o vento possa te levar onde você deseja chegar. E Deus continuará soprando, 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 até que você entenda, não é você que leva, não é a vela que leva, é como você coloca essa vela, é a posição que você usa, é a maneira como você maneja, que o destino vai te levar para onde tem que levar. Não é simplesmente à toa, é a maneira como você age, é a maneira como você reage, é a maneira como você olha, é a maneira como você assimila, é a maneira como você fala ou deixa de falar, é a maneira como você olha e deixa de julgar, ou a maneira como você olha e julga. E eu convido vocês para se colocarem de pé e fazermos uma oração, pois afinal de contas todos estamos neste mesmo barco. O vento está soprando. E às vezes a vela não está posicionada como deveria. E nesta manhã nós vamos entender que o destino sopra. E a vela abraça esse vento. E eu preciso usar este vento sem reclamar dele, sem falar que está forte demais ou que está na posição errada. Eu tenho que simplesmente me adequar. O que é esse destino? É o propósito de Deus. O que é esse destino? É a missão. A missão não é minha, a missão é de Deus. E eu preciso me adequar à missão dele. Não é a minha missão, não é a sua. Nós não estamos aqui numa missão nossa. Nós estamos nos abraçando para viver a missão de Deus. De fazer com que este barco seja levado pelo destino mesmo de Deus, pela soberania de Deus. Pai Celestial, abençoe esta família aqui presente através da internet. Ajuda-nos, ó Pai, a analisarmos, a olharmos para dentro de nós, a reconhecer, ó Pai, que sim, nós estamos lutando, nós estamos buscando estar mais perto de Ti, ó Pai. E se nós percebermos que tem pessoas que estão se afastando, que estão se distanciando, que estão se opondo a Deus, que nós possamos orar por elas, que nós possamos tentar trazê-las de volta, que nós possamos abraçá-las e não empurrá-las para mais longe. Que nós possamos abraçá-las e dizer, cuidado, olha o que você está fazendo, olha a sua vela está baixada, olha você está indo para o outro lado, cuidado. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos um irmão a cada irmão, um amigo a cada amigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos abraçar, a não julgar, a parar de julgar uns aos outros, mas nos abraçar e sentir compaixão, sentir amor uns pelos outros. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abrace aí alguém e despeça dizendo, Deus te abençoe. Você pela internet, vem com a gente às 18h30. Vem com a gente, 6h30, para mais uma vez falarmos das coisas de Deus.